Olá pessoal, você já ouviu essa frase, isto é coisa de criança? No Vamos Falar sobre isso de hoje, iremos tentar adentrar o mundo da criança, essa questão aí da infância. E como minha convidada de hoje, nós temos Ívia Morgana, minha amiga, psicóloga, trabalha aí com a perspectiva da psicanálise. Seja muito bem-vinda ao Vamos Falar sobre isso. Olá pessoal, obrigada Alex. E vamos falar de um assunto muito relevante, pouco lembrado na nossa sociedade, que são as nossas crianças. Então, vamos falar sobre isso? Por exemplo, se a gente pegar o contexto da Idade Média, nós temos ali os pequenos adultos, né? Crianças que, ao passar aquela fase de alta mortalidade infantil, a criança se mistura na sociedade como um adulto pequeno, com roupas de adulto, interagindo na sociedade, trabalhando como adulto. E a gente vê que qual era o lugar da criança ali. Não existia nenhum sentimento de infância, né? O sentimento de apego, de afetividade, não existia. A gente pula para a modernidade, melhor dizendo, a gente avança para a modernidade, onde nós temos aí uma infância mais institucionalizada, com a questão aí da Revolução Industrial, né? O lugar da criança ali de aprender mesmo a conviver naquele contexto. E nós temos um avanço mais significativo ainda, o que a gente pode dizer, longe de ser o que a criança merece, mas nós podemos dizer que é o auge do que nós conseguimos chegar. Na contemporaneidade, nós temos a criança como sujeito de direito. Nós temos aí uma grande conquista com o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a LDB, mas todo avanço que a gente possa mencionar ainda é pouco diante do que nós podemos chegar. Então, perguntar hoje, isso é coisa de criança, o que é que a gente quer ter como resposta? Eu fico me perguntando, Ívia, quando a gente usa essa expressão, isto é coisa de criança, não é também uma forma de não se preocupar com o que a pessoa está sentindo naquele momento? É uma boa pergunta, é um bom questionamento para que possamos refletir sobre isso. Em alguns casos, atitudes como essas podem estar negando o direito da criança. Eu quero te fazer uma pergunta, Alex. Pois não, fique à vontade. Para você, a criança ocupa esse lugar de sujeito? É uma excelente pergunta. Eu acho que a criança deveria ocupar. Se a gente analisar em termos de conquista, por exemplo, a criança hoje deveria ocupar o lugar de sujeito de direito, né? A gente vê todo o avanço que teve da Idade Média até agora, mas na nossa realidade isso ainda está longe de ser o ideal para nossas crianças. Óbvio que se a gente for pensar a partir da perspectiva psicanalítica, por exemplo, a gente tem que respeitar todo o processo de constituição para fazer aí qualquer tipo de afirmação desse tipo, né? Tem uma pequena frase de François Doutor que fala assim: a criança ela está tornando sujeito. Vale salientar a importância do outro para a constituição do sujeito. Ívia, conversando aqui com você, me veio um questionamento. Qual é o lugar da criança? Claro que a gente vê aí, o lugar de criança é na escola, a gente não pode negar a importância do fator pedagógico para a criança, mas olhando de um outro âmbito, qual seria esse lugar da criança? Na minha opinião, Alex, o lugar de criança é um lugar onde ela se sinta protegida, onde ela se sinta segura, onde ela tenha afetividade, onde ela seja respeitada, onde ela seja ouvida, que é importante, porque a criança, ela não é só aprendizado, ela não é só cognitivo, ela não é só biológico, ela também é subjetividade. E isso é importante e a gente também tem que levar em consideração. Diante disso que você acabou de trazer, eu fico pensando a necessidade de um olhar diferenciado para esse ser, para a criança. A gente sabe que a gente avançou muito na questão da infância, na questão da criança mesmo, mas todo esse avanço ainda é muito pouco diante do que a gente vê acontecendo aí no contemporâneo, né? A gente vê muito sofrimento para a criança, né? A gente vê violação sexual, exploração no trabalho, pornografia infantil. Tem todo um contexto aí
que precisa ser observado, precisa desnaturalizar muita coisa, desalienar. Então é preciso um olhar diferente para esse ser que precisa ser olhado como criança. Além disso tudo que você trouxe, ainda tem também a questão, né, das crianças que levam um diagnóstico. Às vezes elas não são enxergadas, não são olhadas como sujeito, como criança, mas primeiro pelo diagnóstico e depois pela criança. Mas aí seria um outro assunto para que a gente possa, né, discorrer sobre isso. A gente vê em alguns casos, tal pessoa isso, tal pessoa aquilo, e como se o diagnóstico fosse mais importante do que a pessoa em si. Sim, os direitos, os desejos, a vontade, né, da criança. Mas tem uma frase muito bacana, muito boa, que eu gosto muito, do Instituto Viva Infância, que diz assim: se o seu olhar muda, tudo muda. Lindo isso. Então vamos mudar os nossos olhares. Gente, o poder do nosso olhar. Vamos olhar diferente para esses seres, né? Isso. São pequenos, que precisam tanto da gente. E vamos ter esse cuidado todo especial com nossas crianças. Eu agradeço a você, Ilha, por ter aceitado o convite. Quer dizer a você que eu estou muito grato com essa construção. Foi muito bacana poder falar sobre um assunto tão importante para a sociedade e com uma pessoa muito especial que é você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Estou à disposição. E se vocês gostaram, se vocês tiverem opiniões, se vocês também não concordarem, deixa aí sua mensagem pra gente. Interaja. E isso que é importante. Dá um joinha, dá um like, se inscreva também no canal, né? E vamos falar sobre isso mais vezes. Muito obrigada. Eu que agradeço.